Onde está o trono de Satanás? Você sabia que Jesus disse onde Satanás habita? E será por que o Mestre nos fala sobre a cidade onde habita Satanás e onde está seu trono? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje, porque tudo isso está ligado a uma profecia dos últimos dias. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e nós vamos falar sobre Pérgamo e por que nós temos que olhar com cautela para este lugar. Fique conosco até o fim desse vídeo e não esqueça de deixar o seu like. O Mestre sempre que esteve aqui nessa terra, na figura do Filho do Homem, como nós sabemos, ele não perdia uma oportunidade para ensinar os seus discípulos que andavam com ele sempre. E ele conseguiu, através da sua sabedoria, deixar informações para gerações futuras. E é por isso que nós conseguimos alcançar muitas coisas deixadas por Jesus. E ele diz que nós erramos quando não estudamos as Escrituras, porque ela é o poder de Deus. E é por isso que muitos querem tirar as Escrituras de você. Porque isso é uma potência na mão dos filhos de Deus, que abre o entendimento e dá sabedoria para os últimos dias. Então, vamos às instruções de Jesus, deixada ao longo do tempo, que está no livro de Apocalipse. Apocalipse 2, de 12 em diante. Porque Jesus ele vai estar falando com o apóstolo, instruindo que ele escreva tudo que está sendo dito a ele. E ele vai escrever justamente neste momento uma carta a uma localidade, a uma igreja que está em Pérgamo. E essa mensagem começa assim: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta nessa cidade, onde Satanás habita. Queridos irmãos, Jesus disse aos habitantes de Pérgamo que sabia da fidelidade deles, que sabia onde eles viviam, que era o local do trono de Satanás. E ele vai dizer que é onde um dos discípulos fiel morreu. Nós estamos aqui nesse período, um período de perseguição total à igreja. Jesus já morreu e a perseguição à igreja é grande. Não só a igreja de Pérgamo, mas há várias igrejas. Não só uma testemunha havia morrido, mas várias testemunhas, vários homens, mulheres haviam morrido porque não negaram a sua fé. Mas Jesus vai falar de alguém especial, Antipas. E por que Antipas? Então vamos olhar para este ponto com atenção redobrada, pois lá vem mais uma revelação do nosso Jesus. Muitas igrejas sofreram com a perseguição, porque ali haviam 7 igrejas. E Pérgamo tem uma localização muito importante na história que nós vamos acompanhar agora. Nosso Jesus, queridos irmãos, nos alerta para um olhar especial, que nós devemos nos atentar, pois é o local onde está a habitação de Satanás.
Eu quero dizer que tudo que Jesus nos ensina tem uma base nas palavras do Pai. Tudo está no nosso código divino, as Escrituras. Nada está desconectado, já falamos várias vezes. Quando ele lembra do trono de Satanás e quando vamos pesquisar, nós veremos que tudo isso foi deixado como registro pelos profetas. Ora, queridos irmãos, o que nós vamos falar da cidade de Pérgamo? Pérgamo, em um resumo rápido, nós encontramos aí, só o Google já nos diz, que foi uma cidade grega histórica, conhecida por abrigar 7 das igrejas de Apocalipse, porque ali há um altar, o altar de Pérgamo, que é dedicado a Zeus. Pérgamo era uma cidade protegida por várias montanhas. Era um lugar fértil, de água, que saciava os seus habitantes. Tinha um rio que ficava ali, o rio Caico. Hoje, a cidade é conhecida como Bérgamo, mas o seu nome mais antigo era Teutrânia. Mas isso é só um pouquinho da história, só para sabermos um pouquinho de Pérgamo. Mas nós precisamos ir mais a fundo em Pérgamo. Porque Pérgamo, ele no século II depois de Cristo, e levam para Berlim, para o Museu de Pérgamo. E alguns vão dizer, é sem querer, acharam por um acaso, ninguém sabia do passado. Mas, meus irmãos, Zeus foi levado para a Alemanha. E assim os adoradores de Zeus vieram buscar seu pai. Mas, infelizmente, os filhos da luz não entendem a história que está acontecendo diante dos seus olhos, na sua frente. Mas, quem não conhece o passado, não sabe para onde vai. Cego guia cego. Mas parece que os filhos das trevas sabem exatamente o que eles estão buscando. Que o sangue de Jesus tenha poder sobre as nossas vidas. Porque só o Senhor para nos guardar nessa reta final. Então vamos continuar nosso assunto. Esse lugar que Jesus chama de trono de Satanás, apesar de termos uma divindade local ali, Jesus está falando de algo mais grave. Jesus está nos dizendo que na geopolítica futura, esta localidade estará envolvida nas profecias finais e vai trazer muitas tribulações futuras. Meus irmãos, onde está Pérgamo hoje? Na região da Turquia, uma das cidades do Oriente Médio. Fique você sabendo. Aliás, todas as 7 igrejas de Apocalipse estão num único país, Turquia. O trono de Satanás está ali, na Turquia. A Turquia, meus queridos irmãos, é o verdadeiro norte de Israel, como diz Ezequiel 38:6. Porque lá o Senhor diz, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes, e o de Pute com eles, todo com escudo e capacete. Gomé e todas as suas tropas, a cada de Torgama, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contíguos. Em Ezequiel 38:15, ele continua assim, virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contíguos, montados todos a cavalo,
grande ajuntamento, exército poderoso. Todas as nações relacionadas a Gog na Ásia Central. Na verdade, agora estamos falando de nações turcas. Então, queridos irmãos, quando Jesus manda a gente olhar para Pérgamo, na verdade, ele está mandando a gente olhar para a Turquia. E quando ele fala que ali está o trono de Satanás, ele não está brincando conosco e nem jogando palavras aos ventos, mas ele está falando diretamente para que haja sabedoria e entendimento. Nós já falamos aqui muitas vezes do rio Eufrates, que originalmente onde está o rio Eufrates, na Turquia. E o que é profetizado? Que o rio Eufrates vai secar no fim dos tempos. E o que vai acontecer? Um exército passará por ele. Na verdade, eu queria abrir aqui um parênteses para deixar assim, um pensamento que está na fé do Islã. Porque a fé islâmica acredita que o rio Eufrates secará. E ele vai revelar tesouros desconhecidos que serão a causa de conflitos e guerras. Queridos irmãos, no livro de Apocalipse é profetizado que um futuro próximo, o Eufrates, ele vai secar, preparando para a batalha do Armagedon. E realmente, eu não sei como as pessoas não conseguem crer no que vem por aí. É que o Senhor me ajude a trazer mensagem. E aqueles que crerem, que Deus revele através do Espírito Santo no coração, para que venha mais revelações ainda, para que possam acrescentar ao que eu estou falando. Porque a revelação, ela é dada a muitos. Vamos continuar aqui o nosso assunto, porque Jesus vai dizer que ali também morre uma testemunha fiel, Antipas. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, no local chamado Trono de Satanás por Jesus, morreu Antipas. E a história, irmãos, ela vai contar que Antipas foi capturado, levado para o templo de Ártemis, e ali ele foi lançado dentro de um touro de bronze vermelho ardente, onde ocorriam vários sacrifícios. E de acordo com a tradição, o Marte orou a Deus implorando por sua alma e para que ele fortalecesse a alma dos cristãos que ainda restavam na perseguição. E queridos irmãos, Jesus viu tudo isso. Mas o que mais me impressiona é que Jesus não disse que ele era um servo fraco, perdido, cheio de pecado. Mas Jesus diz daquele homem que ele é uma testemunha fiel. Porque o que é estranheza hoje, Isso seria estranheza hoje. Porque hoje os cristãos dizem o quê? Que não pode passar por tribulação, não podem passar por momentos difíceis, porque se eles passam por isso, Deus não está com eles. E muitas pregações ajudam nesse entendimento, Como vocês já têm ouvido por aí. Mas não sabem eles o que vai acontecer nos últimos dias nessa terra. É só você lembrar, irmãos, do que Jesus falou para aquelas almas que clamavam a Ele. Jesus disse para aquelas almas que haviam morrido como mártires para aguardarem mais um pouco,
pois mais irmãos se juntariam a eles futuramente. E deu vestes brancas e disse que aguardassem mais um pouco. Então, queridos irmãos, aquela cidade mostra ainda muita perseguição aos testemunhas fiéis. É como nós falamos aqui. Mudam-se as cidades, países, mas eles permanecem no mesmo lugar, no mesmo território fixo na terra. Que Satanás pudesse, tirava a terra e levar para outro lugar e mudava a posição geográfica, mas isso não pertence a ele, mas ao nosso Senhor. E aí o Senhor tem essa estratégia para falar conosco. E glória a Deus por isso, que assim nós podemos entender o que o Senhor tem para nós. E aí, quando nós verificamos no mapa, descobrimos que o antigo Pérgamo hoje é a Turquia. E vamos entender, irmãos, o que Jesus sabia e que nós temos o dever de entender também para compreender o que ele está falando. E aí, quando a gente lê Apocalipse 9:13, de 1 a 16, a gente vai ver assim, ó. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz falando a partir dos 4 cantos do altar de ouro diante de Deus. E dirigiu-se o sexto anjo dizendo: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Eles tinham sido mantidos prontos para aquele momento exato, precisamente para aquele ano, mês, dia e hora. Foram então soltos para que matasse uma terça parte da humanidade. E dirigiam um exército de 200 milhões de militares, segundo o número que ouvi anunciar. Esse exército de 200 milhões de militares marcha em direção a Israel, vindo de onde? Da região da Turquia. Bem, irmãos, se vocês não estiverem entendendo, eu já não sei mais, mas tudo está encaixado com essa palavra. Irmãos, se vocês não entenderem, porque toda essa região está dentro das profecias bíblicas. A Turquia é o trono de Satanás. E olha que eu não posso falar mais coisas porque os irmãos não vão acreditar. Mas faça a sua pesquisa. Então, quem é a Turquia hoje, irmãos? Olha só o que a Turquia representa. A Turquia hoje, para os muçulmanos, quando os muçulmanos olham para a Turquia, eles a veem como uma líder global do Islã, que a Turquia irá liderar o Islã nos dias finais. Como nós temos falado, eles esperam o Mahdi, e o Mahdi vai unificar a todos. E eles creem que a liderança será turca. Turquia, queridos irmãos, hoje, ela tem como verdadeiro governante Erdogan. E Erdogan, ele é um líder forte ali na Turquia. E uma declaração que ele faz que me impressiona é que ele declara que a cidade de Jerusalém é turca. Nesta cidade, e ele declara, abre aspas, nesta cidade que tivemos que sair aos prantos durante a Primeira Guerra Mundial, ainda é possível encontrar vestígio da resistência otomana. Portanto, Jerusalém é nossa cidade. A expectativa é da retomada de Jerusalém, como já houve no passado. E essa retomada ocorrerá no futuro. Por isso, o Senhor Jesus nos diz:
Olhemos para Pérgamo, porque lá está o trono de Satanás. Queridos irmãos, eu espero que vocês entendam